Programa Estação Saúde de volta, recebendo aqui no estúdio a terapeuta ocupacional Natália Gonçalves dos Reis. Nosso tema de hoje, reabilitação do indivíduo ou paciente por meio da terapia ocupacional. Objetivo, quem pode exercer, quais os problemas que essa atividade pode minimizar ou até eliminar do paciente. Mas antes de nós continuarmos mostrando um pouco mais desse procedimento, enfim, desse nosso bate-papo, uma outra dica importante de saúde para você, com o Dr. Mário Caporal, que sempre traz orientações importantes para nós. Confira. Bem, estou de volta para continuar a falar sobre colesterol. Como já falei nos programas anteriores, o nível ideal de colesterol para o corpo é até 200 miligramas. E quando ele sobe acima dessas 200 miligramas, ele pode começar a trazer prejuízo para o nosso corpo. Principalmente quando a fração LDL, que é ligado a uma proteína de baixa densidade, começa a lesar as paredes das nossas artérias. Então, muito cuidado com LDL. O LDL, o valor aceitável para os indivíduos é que ele esteja numa faixa limite de 100 miligramas. O ideal é que ele esteja de 100 miligramas para baixo. Quando este nível sobe acima de 100, 140, 150, 160, 170, ele entra num estágio de alerta e é perigoso para o nosso organismo, para nossas artérias. Tanto as artérias do coração, do cérebro, das pernas e qualquer órgão do corpo humano. Então devemos ter muita atenção do nível do LDL, conhecido como colesterol mau, colesterol ruim. E ele circula no corpo normalmente. Isto pode estar relacionado ao fator endógeno da própria pessoa ou pode estar relacionada com a alimentação. Então, a alimentação é muito importante e devemos ter consciência do seguinte: o colesterol muitas vezes já começa a aumentar desde a infância e da adolescência. Esses cuidados devem ser tomados precocemente pelo tipo de alimentação que a criança leva, que o jovem leva e muitas vezes o adulto sofrerá as consequências desse colesterol alto, principalmente do LDL. A dieta, a alimentação é muito importante. No próximo programa eu vou falar um pouco sobre a alimentação, a importância do exercício na estabilidade do colesterol no nosso corpo. Você acompanhou aí uma dica importante de saúde. Claro, falar em saúde é falar da Ecoclínica. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Agora eu continuo conversando com a terapeuta ocupacional Natália Gonçalves. Nosso tema de hoje, terapia ocupacional, para você conhecer um pouco mais desse trabalho que é também realizado aqui em Tubarão. Natália, vamos falar do dia a dia, dos problemas aí apresentados no dia a dia e de que forma a terapia ocupacional pode contribuir. Por exemplo, relacionados ao desempenho no trabalho. Como é que a terapia ocupacional entra aí nesse sentido para melhorar, claro, o desempenho no trabalho de quem nos assiste? A terapia ocupacional entra nesse sentido de quando a pessoa tem alguma dificuldade, ela precisa de uma recolocação no posto de trabalho. Existem terapeutas ocupacionais que trabalham apenas com isso, desde a parte preventiva, na ergonomia, que daí vê toda a parte de adequação postural, de posicionamento, de como você deve estar sentado ou em pé, do maquinário que se usa, dependendo do trabalho que existe, que a pessoa faça.
e também na recolocação em postos de trabalho, quando a pessoa sofre um acidente de trabalho ou um outro tipo de acidente, mas pode continuar trabalhando. Não precisa necessariamente se aposentar por conta daquele problema que ela teve. Então, o que a terapeuta ocupacional faz? Faz análise daquela função de trabalho e vê de que forma que a pessoa pode continuar trabalhando, ou na mesma função ou em outro posto de trabalho. A gente vê que também é importante na questão da prevenção. Por exemplo, o empresário que nos assiste nesse momento e quer dar mais qualidade de vida ao trabalhor, pode também ter esse trabalho. O terapeuta ocupacional, existem vários tipos de trabalho, porque a gente trabalha desde a parte, uma parte motora, física, você tem que ter um conhecimento, né, de posicionamento, de postura, do que aquele movimento vai causar ou não, e de como fazer aquela mesma atividade, analisando aquela atividade de uma forma que tenha menos gasto energético, menos esforço repetitivo, de uma forma mais adequada para a postura, para a pessoa, para que ela não venha desenvolver futuros problemas. Do trabalho para dentro de casa. Vamos falar um pouquinho das pessoas que têm, de repente, dificuldades na questão da alimentação, a higienização, da questão de locomover-se, né? De que forma a terapia, a gente comentou um pouquinho no primeiro bloco, mas tem muita gente que tem essa dificuldade também dentro de casa, né? Sim, que a terapia ocupacional, a gente não erra quando pensa em 5 coisas básicas, né? Que são as atividades da vida diária, as AVDs. É alimentação, vestuário, higiene, locomoção e comunicação. Sempre que a pessoa tenha, por qualquer motivo diferente, ela pode vir a ter algum comprometimento numa dessas funções, o terapeuta ocupacional pode estar se inserindo. O que ele vai fazer, por exemplo, em relação à comunicação? Fonoaudiólogo é quem trata do fono articulatório, da questão da musculatura, da mastigação, da deglutição. O terapeuta ocupacional, da linguagem, da fala. O terapeuta ocupacional não faz isso. O que a gente faz? A gente pode encontrar outras formas de a pessoa se comunicar. Comunicação alternativa, uso de outros acessórios, e como que ela vai fazer isso é onde o terapeuta ocupacional vai estar se inserindo em relação à comunicação. Uma forma de apontar, uma forma de clicar, né? O que ela vai usar de adaptação para essa comunicação é uma parte da terapia ocupacional. Em relação à locomoção, a gente não trabalha marcha na locomoção, isso é coisa do fisioterapeuta, ele que trabalha a parte muscular, do equilíbrio, a postura em pé, para caminhar, o uso das muletas. O que o terapeuta ocupacional pode fazer? Ele trabalha a parte da locomoção no seguinte: as transferências é uma coisa que o terapeuta ocupacional pode trabalhar, que isso entra dentro da locomoção, qual o melhor tipo de cadeira para aquela pessoa estar usando, qual a adaptação que ela vai precisar para essa locomoção, quando a marcha não é funcional. Isso o terapeuta ocupacional pode estar trabalhando. Um trabalho global, a gente vê, né, uma complexidade bem grande, assim, né? Sim. Geralmente a gente não trabalha sozinho, né? Eu trabalho com uma equipe. Eu trabalho na Clinate com fisioterapeuta, pedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, uma dentista especialista em ortodontia infantil, porque a gente tem uma grande clientela de crianças também, né? Então a gente trabalha em equipe. Eu tenho colegas de outros estabelecimentos que também me encaminham pacientes, e a gente está sempre conversando com a fisioterapeuta daquele paciente, com a fono, para ver o que eu estou treinando com ela de função, o que você está trabalhando de musculatura, o que essa pessoa está precisando mais nesse momento. Né? A gente sempre tem que trabalhar em conjunto, bem alinhadas mesmo para o objetivo daquela pessoa, o que ela precisa, o que ela precisa mais agora. Natália, a gente já volta a conversar. Eu quero que quem nos acompanha também, a gente vai voltar a falar também sobre problemas com a saúde mental, necessidade de uso de órteses, enfim, como é que a terapia ocupacional pode entrar na questão de queimaduras, alcoolismo, autismo, enfim, uma série de questões importantes que você em casa não pode perder, que nós vamos estar acompanhando e conversando um pouquinho mais no próximo bloco. Continue conosco, que no próximo bloco traremos mais informações. Voltamos já.